Ômega Web Rádio. Boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Nós hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Como vocês podem ou puderam perceber, nós tivemos uma mudança na programação de hoje. Então, nós vamos hoje falar com uma convidada que é nutricionista, porque a nossa outra convidada teve um problema e não pôde participar. Desde já eu quero agradecer a nossa convidada, Karina, por ter aceito o convite em cima da hora e para a gente poder fazer um programa de qualidade para todo mundo que está assistindo. Bom, nós vamos falar mais uma vez das consequências dessa pandemia do Covid-19. Falamos já sobre vários aspectos e hoje nós vamos falar com relação à alimentação. Não é como as pessoas se comportaram durante essa pandemia, e se comportam ainda, né, porque a pandemia não passou, muito pelo contrário, nós temos alguns países como a China, que foi o primeiro país a ser contaminado, né, desenvolver essa pandemia, voltando a ter um aumento bem razoável do número de casos, assim como outros países do sul da Ásia e a África, em razão da baixa vacinação. Bom, então nós vamos falar dos aspectos alimentares, né, da obesidade, das questões voltadas ao distúrbio alimentares, principalmente desenvolvido durante a pandemia. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Antes de começar o programa, eu queria até mencionar que a atleta daqui da região, Ana Marcela, foi ouro. Estava vindo para cá, acabei vendo a notícia. Agradecer já a participação da nossa convidada, que prontamente atendeu ao meu convite. E aí eu vou fazer uma brincadeira com o nome do grupo que eu faço parte, e ela também, de ciclistas. Quem é de ir, vai. E me lembrou muito. A hora que eu chamei, ela falou, não, vamos sim, vamos participar, estamos juntos. E gostaria que você chamasse ela para a gente conversar um pouco sobre nutrição. Então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada, Karina. Boa noite, Karina. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar participando hoje do programa, que o foco são as questões alimentares e a qualidade de vida, né, nesse tempo de pandemia. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite, Raquel. Boa noite, Emerson. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui pela rádio. É um prazer ter recebido esse convite. Com muita honra que eu venho aqui dividir um pouquinho da minha experiência de consultório, né, experiência nutricional, em relação a tudo que nós temos vivido nesses quase 2 anos aí de pandemia. Realmente houve uma mudança de padrão alimentar muito grande, acho que falando de população brasileira em relação aos hábitos alimentares durante essa pandemia, né? As pessoas restritas, né, de irem e vir, restritas ao supermercado, a feiras livres, o grande consolo de todo mundo foi baixar aplicativos, né, até pela própria sobrevivência dos bares, restaurantes que ficaram impossibilitados de abrir suas portas. A alternativa foi se jogar no mundo do delivery e comer comidas que não são tão saudáveis, né, comidas que são um pouco mais carregadas de calorias e acabaram impactando grandemente no aumento de peso da população aqui, e principalmente da população, me refiro à população, aos meus pacientes que tiveram aumento de peso durante a pandemia, não só pela mudança de hábito alimentar, mas também pela mudança de comportamento, porque ficaram impossibilitados de irem às academias, impossibilitados de se movimentar,
né, trabalhando home office, e isso tudo contribuiu para uma grande mudança de padrão alimentar e, em consequência disso, um aumento de peso, e, em consequência disso ainda também, problemas relacionados à depressão, aumento de depressão, né, aumento de compulsões alimentares. Karina, eu queria te fazer uma pergunta em relação aos teus pacientes. Eu acredito que você tenha algum paciente de antes da pandemia, e durante a pandemia, você percebeu que houve alguma alteração de peso a maior dessa pessoa, ou alguém que durante a pandemia te procurou e falou, olha, Karina, eu estou sentindo que eu estou perdendo um pouco aqui o controle. Você sentiu uma mudança do tipo de pessoa que te procurava antes e depois, ou não? O que eu mais percebi é que, assim, não houve mudança na essência do comportamento das pessoas. Então, digamos assim, as pessoas que já mantinham um equilíbrio, já mantinham uma alimentação mais saudável, já se preocupavam mais com isso, frequentavam academias ou faziam algum esporte ao ar livre, essas pessoas, elas mantiveram o foco delas, a grande maioria, tá? Não todos, mas a grande maioria, ela manteve o foco e ela deu o jeito dela de continuar fazendo suas atividades, como eu costumo dizer sempre, fazendo aquilo que pode com aquilo que tem. Então, eles mantiveram o foco, ou tentaram manter o foco numa alimentação equilibrada, teve um pouquinho de aumento de peso também, mas não foi nada significativo. E quem já mantinha um padrão alimentar não tão bom, e não fazia prática de atividade física, não cuidava tanto da alimentação, meio que se jogou nessa onda de vamos para o delivery mesmo, vamos pedir comida pelo telefone, e é o que a gente tem para hoje, então vamos viver. Então, na minha casa mesmo, eu pude perceber, no começo da pandemia, a gente treinava muito, comia muito certinho, regrado, né, estava numa fase muito legal, e logo que começou a pandemia, que a gente não pôde mais pedalar, não pôde mais sair, a gente deu aquela relaxada e a gente falou, opa, peraí que tá fugindo um pouco do controle. Só que como é minha área de atuação, né, e eu já tenho um pouco mais de conhecimento em relação a isso, eu falei, é hora de puxar o freio de mão e a gente voltar à nossa rotina, independente da pandemia ou não, a gente voltar a seguir a nossa rotina alimentar e treinar aqui em 2, 3 metros quadrados dentro de casa, pegava elástico, pegava algum pezinho, e assim a gente continuava sobrevivendo sem zerar o nosso comportamento alimentar saudável, sem zerar a prática de atividade física. Mas quem já não fazia nenhuma atividade, realmente teve uma consequência muito maior, né? Eu pude atender algumas crianças pós-pandemia que tiveram um aumento de peso absurdo, porque aí ficaram isolados com videogame, com jogos, e sem prática de atividade, e desenvolvendo mesmo hábitos alimentares mais propensos a uma compulsão alimentar até. Então, Karina, e assim o contrário, você teve pacientes que perderam muito peso? Porque a questão as pessoas às vezes elas se relacionam com a comida de forma contrária. Algumas pessoas comem muito e outras pessoas comem pouco quando tem problemas, quando entram em depressão, enfim, existe uma variação de pessoa para pessoa. Você também teve pacientes que acabaram perdendo muito peso durante a pandemia? Como a minha área de atuação é mais voltada para tratamento de obesidade e pessoas que fazem prática de ciclismo, principalmente, na minha vivência clínica, eu presenciei mais aumento de peso e realmente quando as pessoas voltaram a treinar, elas vinham desesperadas falando, nossa, eu não consigo mais pedalar o que eu pedalava antes, o meu treino não rende mais, eu não sou mais aquela pessoa. Então, mas eu creio sim que existem pessoas que quando estão ansiosas, nervosas, depressivas, elas mudam o padrão alimentar e passam a não se alimentar, né, a restringir a alimentação, e com certeza vem o emagrecimento e a desnutrição. E com relação a essa mudança alimentar,
Você acha que isso é uma coisa que vai demorar para passar, né? Essas pessoas que ganharam muito peso vão ter muita dificuldade para perder esse peso, até porque tem muita gente que não voltou ainda às suas atividades, né? E isso sem um acompanhamento profissional vai ser muito difícil, porque é fácil ganhar peso, mas não é tão fácil assim perder peso, né? Eu creio que essas mudanças elas vão se refletir por muito tempo ainda na vida das pessoas de um modo geral, principalmente porque as pessoas nós somos muito imediatistas, então a gente ficou aí quase 2 anos aí com essa rotina toda diferente, e algumas pessoas ainda estão, como você falou, e a gente não percebe que a gente ficou assim durante muito tempo e que a gente ganhou muito peso durante todo esse tempo, e a gente acha que a gente vai mudar o hábito alimentar hoje, ou vai se submeter a uma dieta restritiva, talvez, e a gente vai ter um resultado rápido, quando, na verdade, isso nem saudável né, porque quando você se submete a uma restrição, você também vai ter deficiência de vitaminas e minerais, e isso, com certeza, vai depreciando o teu sistema imunológico, e você acaba pagando um preço depois por isso, né, porque você acaba ficando doente, né, quantas dietas aí que a gente vê que as pessoas se submetem a umas dietas malucas, restritivas, e ficam gripadas 2, 3 dias depois, aí abandona a dieta, e aí quando abandona a dieta também, às vezes faz a dieta, tem um resultado, e aí quando abandona a dieta, volta a engordar. Mas eu acredito que durante muito tempo ainda a gente vai ver as pessoas tendo consequências dos padrões, dos novos padrões que foram estabelecidos durante a pandemia. E sem buscar uma ajuda profissional, eu vejo que isso é muito perigoso, né? Por conta de você... eu vejo muito isso na minha área de trabalho e atuando com ciclistas, principalmente, que a pessoa fala assim, bom, engordei durante a pandemia, então agora eu vou lá, compro uma bicicleta, sem nenhuma orientação, e aí eu vou lá e compro o suplemento que o meu amigo toma, e aí eu acho que o que faz bem para ele, faz bem para mim, quando na verdade todos somos indivíduos únicos e precisamos de orientações específicas, porque aquilo que faz efeito e resultado para você não vai fazer efeito e resultado para mim. Karina, você tocou em alguns pontos importantes em relação a isso. Primeiro, as dietas malucas, que a gente vê em sites, o amigo que fez, que recomenda e acha legal porque emagreceu, e aí tem essa questão toda que você falou de saúde, os efeitos que isso pode ocasionar ali adiante. E essa questão última que você mencionou também, questão de suplementos. A pessoa vai, o meu amigo toma, eu vou tomar. E o que eu acho importante, de repente, você mencionar, em média, eu sei que, lógico, depende de pessoa para pessoa, se a pessoa vai seguir a risca, se não vai seguir a risca, metabolismo de cada um, idade, enfim. Mas, em média, mais ou menos, quanto tempo a pessoa começa a ver um resultado de um acompanhamento médico, de uma nutrição, de uma mudança de alimentação, até para quebrar um pouco essa ideia de que, eu vou começar a fazer, daqui a um mês eu já perdi não sei quantos quilos e tá tudo bem, e eu tô bacana, tô legal, e às vezes não é nem por aí, né? Às vezes você pode demorar 3, 4, 5 meses, mas com resultado melhor, resultado duradouro, com a sua saúde legal também. Então, assim, mais ou menos uma média, assim. Bom, vamos falar então de indivíduos saudáveis, que não tenham nenhum tipo de patologia, que não tenham nenhum tipo de doença instaurada, né? Então, o que a nutrição preconiza como emagrecer de forma saudável? É você emagrecer, em média, 400, 500 gramas por semana, totalizando aí um total de 2 quilos por mês. Isso é você emagrecer com uma reeducação alimentar, fazendo escolhas melhores. O que faz as pessoas emagrecerem é déficit calórico. Então, assim, o que eu falo muito para os meus pacientes em consultório?
qualquer protocolo que eu montar para você, então seja qualquer dieta da moda, a Dukan, a dieta da proteína, a low carb, a cetogênica, qualquer protocolo que você fizer, jejum intermitente, que está muito na moda, é muito falado, o que faz o indivíduo emagrecer é déficit calórico, ok? Só que quando você vai num profissional de nutrição, ele vai fazer Karina, todo... desculpa só te cortar. O que Tá, seria o déficit calórico? Para o ok. pessoal entender. Sim. Então, digamos que você ganha R$ 2.000 por mês e você gasta 1.500. R$ 500 que sobra do teu salário vai ficar numa poupança, fazendo uma analogia, ok? Vai sobrar. Certo. Você hoje, digamos que a sua taxa metabólica, que é quanto você gasta de caloria se você ficar sentado o dia inteiro no sofá. Então, digamos que você gaste por dia 2.000 calorias para ficar sentado no sofá. Só para o teu metabolismo funcionar, coração bater, rim funcionar, 2.000 calorias. Se você gasta 2.000 calorias e consome 3.000 calorias por dia, 1.000 calorias vão sobrar. E isso vai se armazenar em você em forma de gordura, ok? Então, quando a gente fala em déficit calórico, nada mais é do que você gastar mais calorias do que você consome, independente do protocolo que você vai usar com o paciente. E, mais uma vez, eu repito, você consegue emagrecer sozinho na tua casa, pesquisando na internet, buscando alternativas, buscando informações? Consegue. Só que eu brinco muito com os meus pacientes assim, é muito mais fácil você querer viajar para, sei lá, para Santa Catarina, e você sair daqui sem ter olhado no mapa, sem você saber como que faz para chegar, sem você saber quanto de combustível que você vai gastar, sem você fazer uma revisão no teu carro para ver se ele está apto para se submeter a essa viagem. Então, tudo pode acontecer durante essa viagem, inclusive você pode demorar muito mais tempo, você pode se perder durante o caminho, mas você vai chegar em Santa Catarina. Uhum. E aí, você pode simplesmente ir na internet, buscar informações, fazer uma revisão do teu carro e se submeter à viagem. Então, quando você emagrece sozinho, você vai fazer essa viagem sozinho. Quando você emagrece com ajuda profissional, fazendo exames, se necessário, fazendo uma avaliação física completa, onde o profissional vai identificar se existe algum déficit de nutrientes, porque muitas vezes o paciente ele tem um excesso de peso, mas ele tem uma desnutrição oculta por trás daquele déficit de peso, né? E aí esse paciente, ele é obeso, é deficiente nutricional e ele vai submeter uma restrição calórica, vai consumir menos calorias do que ele deve e ele vai praticar um esporte porque aquele esporte vai fazer ele perder peso mais rápido. Ou seja, está fazendo tudo errado. A probabilidade dele se quebrar lá na frente é enorme porque ele não sabe justamente de um problema que ele tem. Ele vai tentativas de erros e acertos, né? Então a viagem que ele demoraria 5, 6 meses com o nutricionista, talvez ele leve 1 ano ou 2. Eu recebo muitos pacientes no consultório nesse estado. Eles começam a pedalar e começam a fazer dieta por conta própria, e aí chega num momento que eles não comem arroz e feijão, que é o básico da comida do brasileiro. Chegam no consultório e falam assim, mas eu não como arroz e feijão porque me engorda. E eu falo que você come, aí a pessoa não come, e a pessoa não emagrece, ela fica naquele peso ali, ela não emagrece, né? Porque eu falo que a nossa fisiologia, ela se adapta a tudo, né? Então, assim, falo para o paciente, se sai daqui hoje e vai morar no sul de Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, por exemplo, o primeiro mês você vai morrer de frio lá. Daqui 1 ano eu vou falar contigo, você vai falar assim, não, aqui é frio, mas eu estou adaptado. Então, a tua fisiologia, o teu corpo, ela se adapta a qualquer condição que você submeter a ela. Então, o paciente, ele para de comer, no momento ele vai emagrecer, no primeiro momento, ok? Vai ter um déficit calórico, vai emagrecer. Só que daqui a pouco o teu corpo se acostumou àquela restrição alimentar e ele fala, para. Esse paciente, ele só vai comer de novo amanhã. Então, tudo que entrar de caloria aqui, eu vou reservar, porque senão eu vou ter uma restrição de funcionamento da minha fisiologia. E aí o paciente chega lá simplesmente sem comer nada, desesperado, porque já não sabe mais o que fazer para emagrecer, parou de comer, não rende nos treinos, por exemplo, porque se você não se alimenta direito, você não tem rendimento, não tem performance, e aí a pessoa chega, o que eu faço agora, porque eu não sei mais. Então geralmente eles começam a viagem sozinhos e depois eles buscam ajuda. Então, Karina, eu quero te fazer uma pergunta no sentido...
por exemplo, me alimento mal, né? E também não gosto muito de comer. Só que acontece que, quando eu era mais jovem, eu perdia peso muito rápido. Hoje já não perco com essa facilidade. E eu percebo, eu tenho fibromialgia, então, razão da minha fibromialgia, existem algumas comidas que eu já não como, porque eu sei que piora a condição do meu organismo. Então, para uma pessoa que tem uma doença como essa, ou que tem uma outra doença, é importante ela trabalhar o alimento para poder ter uma vida mais saudável, não é? E com relação à pandemia, você foi procurada para sugestão de uma melhor alimentação ou de uma alimentação específica que iria prevenir, por exemplo, um contágio pelo Covid? Houve até bastante divulgação em rede social por vários colegas nutricionistas, inclusive, para que as pessoas aumentassem principalmente o consumo de frutas, verduras, legumes, que são alimentos ricos em compostos bioativos, que são compostos que fortalecem, digamos assim, nosso sistema imunológico, tá? Então, combatem radicais livres, que são os antioxidantes, por exemplo, vitamina C, que vai blindando o nosso sistema imunológico. Então, houve uma preocupação, sim, das pessoas para que para que elas aumentassem o consumo desses alimentos que deixassem a gente, de alguma certa forma, mais imune ao contágio do Covid, por exemplo, tá? Bom, eu vou falar, algumas pessoas entraram aqui na live, então para a gente prestigiar, né, o Fernando Passos, boa noite a todos. Maria Aparecida Coelho Dias, boa noite. Altair Batista, nutricionista top demais. A Karina me ajudou a perder peso na pandemia. E Juliana Oliveira, oi, boa noite. Então, essas pessoas, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E eu queria falar com você com relação a quem treina. Existe uma dieta específica? As pessoas precisam... Existe um preconceito contra o carboidrato, né? O carboidrato atualmente é o grande vilão, principalmente com as massas brancas, né? Mas eu já vi muito nutricionista dizer que tanto faz você comer um pão de farinha branca como um pão que integral. Integral, isso. E aí que teria, na questão nutricional é igual, então engorda tanto quanto... não teria uma diferença nesse sentido. Isso é verdade, é mito, porque a gente vê gente falando que não é bem assim, gente dizendo que é assim, então tem umas diversas opiniões, e eu queria que você comentasse sobre isso. O carboidrato, ele virou vilão, como algum tempo atrás, quando eu me formei, o ovo era o grande vilão da dieta. Exatamente. E as pessoas não podiam comer ovo de jeito nenhum, né? Qual que é o grande problema da farinha hoje, né? É que a indústria alimentícia, ela tem a permissão de acrescentar até 400 vezes mais glúten em todo alimento que é fabricado através de farinhas, tá? E nossa fisiologia, nosso corpo humano, ele não dá conta de processar, de absorver e de eliminar todo esse excesso de glúten que a gente consome. Então, no meu ponto de vista, hoje, o glúten é um dos alimentos que é altamente inflamatório, ok? Mas o que muda principalmente entre você consumir um pão de farinha branca, por exemplo, ou um pão de farinha integral? Basicamente, é a quantidade de fibras que vai conter nesse alimento, ok? Porque se você come um pão integral, essas fibras contidas ali, elas vão te dar um pouco mais de saciedade, tá? A energia contida naquele carboidrato ali, ela vai sendo liberada na sua corrente sanguínea mais lentamente, então você evita fazer picos de glicemia, ok?
na sua corrente sanguínea. E quando você tem picos de glicemia, você também tem picos de insulina. Isso faz com que as pessoas tenham um aumento de peso com maior facilidade. Então, você pega um indivíduo que tem uma propensão a ganho de peso, isso para ele com certeza será mais prejudicial, ele vai ganhar peso com mais facilidade, porque o carboidrato simples, esse pão de farinha simples, ele vai ser absorvido mais rápido, vai ter pico de insulina, de glicemia, e aí ele vai estar sentindo fome de novo, porque não vai ter a fibra do alimento integral. Mas isso não significa que ele não possa ter o pão na dieta dele uma vez por semana ou de vez em quando. O que a gente preconiza sempre é que o indivíduo ele possa manter uma dieta equilibrada e não uma dieta restrita. Porque toda e qualquer dieta restritiva, você vai fazer ela durante um tempo, vai funcionar, e aí depois você vai jogar aquela dieta na gaveta, você vai voltar a comer aquilo que você comia antes, e aí você volta a ganhar o peso que você tinha e talvez você ganhe até um pouco mais de peso. Então eu não sou a favor de dietas restritivas e eu acho que aquilo que funciona é uma reeducação alimentar, entendendo que para as pessoas que têm tendência a ganho de peso, eu falo para os pacientes, você tem um prazo para começar a pensar em emagrecimento, mas você não pode parar nunca porque a sua fisiologia te leva a ganhar peso e o próprio processo de envelhecimento, com o processo de envelhecimento, a gente vai ficando com o nosso metabolismo um pouco mais lento, né? A mulher, principalmente quando chega na fase da menopausa, né? Que ela começa a ter a diminuição na produção de alguns hormônios, se ela não fizer uma atividade física para aumento de ganho de massa muscular ou simplesmente para manter massa muscular, a probabilidade de que ela aumente o peso é muito maior. Então, assim, dá para comer a farinha branca? Dá. Dá para comer a farinha integral? Dá. E eu falo muito, assim, que a gente precisa voltar a fazer aquilo que os nossos avós e bisavós faziam, que é o básico e dá certo. Eu falo muito que a gente precisa comer comida de Deus. É a comida que dá na roça e não a comida que vende no supermercado. Karina, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Até que ponto é mito ou não é mito comer a cada 3 horas? E o que comer a cada 3 horas? Principalmente esse pessoal. Agora, talvez nem tanto, que aos poucos as coisas estão tentando voltar ao normal, mas o pessoal que ainda vai ficar de home office, e aí tem aquela história, não, o ideal é comer a cada 3 horas, comer um pouquinho a cada 3 horas. O que tem de fundamento, realmente acontece ou não? E nesse comer a cada 3 horas, o que seria recomendado? Eu sei que, lógico, sempre tem de pessoa para pessoa, caso a caso, se a pessoa tem alguma doença pré-existente ou não, se é diabético, se não é diabético, se tem a questão do glúten, se tem intolerância ao glúten, essas coisas todas. Então, de uma forma geral. Eu falo que na ciência da nutrição, tudo se resume à palavra depende. Porque, assim, eu acredito numa nutrição individualizada. Então, tem pacientes que chegam para mim e falam assim, por exemplo, atendi uma paciente ontem que ela trabalha em 5 lojas, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, e ela fica rodando nessas 5 lojas o dia inteiro. Como eu vou chegar para uma paciente dessa e falar assim, você precisa comer a cada 3 horas. Ela não tem uma geladeira, ela está no meio da estrada, ela não tem como fazer. Então, como eu vou falar para ela que ela precisa se alimentar a cada 3 horas? Então, eu acho que você precisa desenvolver um protocolo que se adapte à necessidade de cada pessoa. Tem pessoas que ficam super bem comendo a cada 3 horas, se sentem bem assim. Tem pessoas que comer a cada 3 horas se torna exaustivo e se torna praticamente impossível, ok? Fisiologicamente falando, cada um de nós, a gente tem uma necessidade e eu acho que isso precisa ser estudado e respeitado. Então, o que comer? A pessoa, digamos que seja um paciente que, poxa, esse paciente aqui é legal, ele gosta de comer a cada 3 horas, ele sente essa necessidade de mastigar alguma coisa a cada 3 horas. Eu falo para o paciente, priorize o consumo de frutas, verduras, legumes e coisas que dá no quintal. Ovos,
né? Menos produtos industrializados, porque a gente se expõe a tudo que é industrializado desde muito cedo, né? Então, excesso de glúten, excesso de leite, que não é mais o leite da vaquinha lá do quintal da nossa avó, excesso de açúcar. Aí a pessoa fala assim, poxa, Cá, mas eu não como açúcar. E aí eu falo para o paciente assim, começa a ler o rótulo dos alimentos que você compra, porque 99% dos alimentos contém açúcar. E às vezes não vem, né? O açúcar ele tem vários nomes. E às vezes vem um outro nome de uma outra substância química que é açúcar. Então a gente se expõe à poluição, a gente se expõe a todo tipo de contaminação externa que existe, não só de poluição, mas o desodorante que você usa tem alumínio, né? A tinta de cabelo que a mulher usa, ela acaba tendo substâncias que são nocivas à saúde, o esmalte, o excesso de consumo de alimentos industrializados que são ricos em corantes, conservantes, aditivos químicos, que isso bombardeia a saúde intestinal da nossa população e a longo prazo a gente vê um resultado devastador da mudança de padrão alimentar da população, né? Antigamente você não ouvia falar tanto de Alzheimer, de Parkinson, de doenças neurodegenerativas, de câncer, né? Hoje, com toda essa mudança de padrão alimentar da população, a gente ouve cada vez mais falar de doenças que são impiedosas, digamos assim, e que não tem cura, né? Você vê um aumento cada vez maior e cada vez pessoas mais jovens tendo problemas de saúde. Então, via de regra, você se sente bem comendo a cada 3 horas? Legal, coma a cada 3 horas, mas coma alimentos saudáveis. Se você não se sente bem comendo a cada 3 horas, eu gosto de fazer 2 refeições por dia e para mim tá tudo certo fazer 2 refeições. Procure fazer uma alimentação balanceada. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu só almoço e janto. Mas aí naquele momento ali que ela só almoça e janta, ela só come tranqueira. Ela só come alimentos que não são saudáveis, não são substratos para que ela tenha uma saúde ou um sistema imunológico melhor. Bom, Karina, eu queria perguntar, existe essa dieta hoje em dia do jejum intermitente, né? Então as pessoas ficam muito tempo sem comer. E eu sempre ouvi dizer que se você fica muito tempo sem comer, a hora que você come, o seu organismo vai absorver tudo e, principalmente nas mulheres, vai transformar tudo em gordura. Em primeiro, existe essa diferença mesmo entre homem e mulher, da mulher transformar tudo em gordura e o homem já transformar mais em músculo do que em gordura? E, em segundo lugar, ficar muito tempo sem se alimentar realmente pode causar um prejuízo e causar, inclusive, um aumento de peso. E se o sono, né, a falta de sono, também interfere na questão da balança. Sim, quando você tem uma restrição ao sono, por exemplo, você aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, que é conhecido também como o hormônio da obesidade. Então, esse hormônio, quando ele está aumentado, ele favorece o ganho de peso, o acúmulo de peso, tá? Diferença fisiológica entre homens e mulheres. Nós, mulheres, temos mais facilidade em ganho de peso e mais dificuldade de diminuição do peso. Por condições fisiológicas mesmo, né? Talvez pelo fato da gente ter sido formada para procriar, deve ser uma dessas questões. Mas o homem ele se submete a uma dieta alimentar, ele perde peso com mais facilidade, né? A própria temperatura corporal do homem ela é diferente da nossa, a parte estrutural óssea, então fisiologicamente nós somos diferentes e sim, homens respondem mais fácil do que mulheres geralmente, mas isso não é uma regra, né? Isso é lógico que vai variar de acordo com a fisiologia de cada um. E a outra pergunta que você me fez foi em relação ao jejum intermitente. Jejum intermitente é uma boa estratégia, sim, porém você precisa entender para quê, por quê e para quem. Então, assim, você muitas vezes se submeter a um jejum intermitente sem acompanhamento adequado,
você pode, de repente, se você já é uma pessoa que tem algum problema de se relacionar com a comida, você pode desenvolver uma compulsão alimentar, que é no momento em que você tem aquela janela para você se alimentar, você vai comer tudo que tiver na tua frente, tá? Então, assim, isso num primeiro momento não se nota tanto, mas depois, com o passar do tempo, você pode desenvolver compulsão alimentar, bulimia, e aí, às vezes, até anorexia quando você chega no outro extremo. Mas jejum intermitente pode ser, sim, uma estratégia legal, se bem aplicada, e para alguma estratégia de diminuição de peso específica, né? O paciente, de repente, é um atleta, tem alguma prova para se submeter, precisa emagrecer de uma forma mais rápida, porque também nada adianta você fazer um jejum intermitente e no intervalo desse jejum você não comer os alimentos corretos que você deve comer. Tá? Então, o jejum intermitente, eu falo que é uma faca de dois gumes, né? Você precisa realmente saber como fazer. E hoje é muito engraçado que o próprio nome já fala, né? Jejum intermitente. Então, vem de intermitente mesmo. E as pessoas, às vezes, acabam fazendo o jejum intermitente todos os dias. E aí, como eu já havia falado antes, a nossa fisiologia, ela se adapta a tudo. Então, em um mês, você vai ter resultado. Aí, daqui a pouco, você está adaptado ao jejum intermitente, aí o teu corpo ele já não vai mais responder como antes. Então, quando você pensa em emagrecimento, você tem que ir de forma cíclica, sempre alterando o protocolo desse paciente, dessa pessoa, para que você submeta o teu corpo, a tua fisiologia a se adaptar àquela nova condição, porque quando você está adaptado, é mais ou menos assim, você para de ter resultado. É mais ou menos, fazendo uma analogia, quando você vai comprar uma bike e começar a pedalar. O primeiro passeio de bike que eu fiz, eu pedalei 25 quilômetros e já estava para morrer, e no outro dia doía tudo. E aí eu continuei fazendo os 25 quilômetros. Caiu? Nós estamos aguardando para ver se a nossa convidada volta. Aconteceu algum imprevisto aí. E vamos ver mas de verdade é interessante, né? Quando você percebe que fazer exercício, comer de forma adequada, melhora até o teu humor, né? Então, as pessoas precisam entender que, infelizmente, assim como a gente respira, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que ter uma alimentação mais saudável, ainda que dá muito mais trabalho, né? Você tem que lavar alface, você tem as verduras, os legumes. É muito mais fácil você pegar um pacotinho do supermercado e, né, consumir aquele produto de uma maneira que é muito fácil, prático e aumenta o consumo também, né? Então, o consumo é sempre mais fácil com aquilo que é pré-produzido. E, na verdade, assim, eu até queria relatar algo pessoal. Questão do exercício. Algumas pessoas me acompanham pelas minhas redes sociais e acabam vendo os quilômetros que eu acabo pedalando, para onde eu vou, para onde eu não vou, enfim. Só que para fazer tudo isso, antes de começar a pedalar, que é de extrema importância, há necessidade de você fazer um acompanhamento médico, fazer uma bateria de exames, ver como é que está seu colesterol, ver como é que está seu coração, ver se você é diabético, ver se você tem alguma doença pré-existente ou não, para aí sim começar a ir pedalando, e é o que a própria Karina falou, a primeira vez que eu pedalei, acho que 20 quilômetros, 25 quilômetros, eu achei que ia morrer no dia seguinte. E a questão uns 2 meses atrás, eu fui até em Embu das Artes pedalando. Foi 110 quilômetros, 10 horas de pedal, coisa que em janeiro eu nunca iria imaginar. Mas para isso, eu já tinha feito toda uma bateria de exames antes,
vi se estava ok, se dava para fazer. Então, assim, é importante ter um acompanhamento nutricional, não no meu caso, porque eu não procurei ainda. Mas tem toda essa questão antes de começar a fazer exercício, que é o que a própria Karina falou. De repente o cara compra a bicicleta, vou sair pedalando por aí. Não é por aí, não é, Karina? Caí fora e voltei aqui, desculpa. Não, tudo bem. Eu falo muito para as pessoas que para tudo na vida você precisa se planejar, né? Então, não é simplesmente comprar uma bicicleta e sair pedalando por aí. Então, planejamento é a chave do sucesso para qualquer área da sua vida, seja profissional, seja pessoal, para a prática de um esporte. Então, é muito mais fácil você começar, porque você já começa da forma correta, né? Eu tive a experiência de comprar uma bicicleta e não fazer o bike fit, que para quem não sabe o que é, bike fit é quando você ajusta a altura do banco, a regulagem do guidão, o pedal, você ajusta ele às suas medidas para que você esteja ergonomicamente correto em cima da bike, para que você não lesione o joelho, para que você não sinta dor na mão, nos braços, na cervical, por exemplo. Então, a bike ela é ajustada para você. Eu fui fazer o bike fit, por exemplo, então eu comprei a bike e fui pedalar. Fui fazer o bike fit, que é esse ajuste fino da bike, né? Pequenos ajustes que no final dão um grande resultado. Eu fui fazer ele 1 ano depois que eu comprei a bicicleta. E eu queria jogar minha bicicleta na vala, porque eu sentia dor e eu não encaixava na bicicleta de jeito nenhum. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comprei uma bike cara e eu não consigo render, eu não consigo melhorar minha performance, eu sinto dor física. E aí depois eu entendi o quanto que o planejamento ele se faz necessário em todos os aspectos, né? Então, vai começar a fazer uma atividade física, se planeje para isso. Assim como quando você vai viajar, você planeja, você tira o passaporte, você pede o visto, você guarda dinheiro, você programa férias ou folga do seu trabalho, né? E quando você vai fazer uma reeducação alimentar, a mesma coisa, faça um planejamento, né? Eu entrego o protocolo na mão do paciente e eu falo assim, você precisa se planejar para que você não caia na tentação ou não fuja, muitas vezes, daquele protocolo que foi prescrito para você, porque isso faz toda a diferença, né? Na hora de você, de repente, você não se planeja, você não faz o básico e não busca informação referente a isso, e aí, de repente, você não vê o resultado. Então, Karina, tem uma pergunta aqui do Fernando Passos. Ele está perguntando com relação à ingestão de líquido diária. Quanto que as pessoas devem ingerir de líquido diariamente e se pode ter uma mistura entre sucos, chás, água? Então, se você puder responder. O que a gente preconiza, né, as diretrizes nutricionais preconizam é que cada pessoa consuma 35 ml de água por cada quilo de peso. Então, você pega o teu peso vezes 0,035 e aí você vai ter a conta de quanto de água você precisa consumir ao longo do dia. E aí, para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de consumir água, porque não tem hábito, ok? Hábito a gente desenvolve. Então, de repente, hoje você não tem o hábito de beber água, você não sente sede porque você está adaptado a não sentir sede pelo fato de não beber água. Então, fala para o paciente, uma boa estratégia. Tem gente que fala assim, eu não gosto de beber água porque não tem gosto de nada, né? Não tem sabor, não dá prazer. Eu falo para o paciente, faz uma aguinha saborizada, faz um chá e, de repente, não adoça esse chá, então não põe nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar. Então, chás naturais, e aí você precisa averiguar que tipo de chá você pode consumir, porque tem alguns chás que são um pouco mais fortes e podem ser prejudiciais caso a pessoa tenha algum problema de saúde. Então, com orientação, os chás são aqueles mais básicos, camomila, erva doce, erva cidreira, esses chazinhos mais básicos, ok, praticamente eles não têm contraindicação nenhuma, a não ser para gestante. Mas esses chás, eles te ajudam a você bater a tua meta de ingestão hídrica do dia, ao longo do dia, né? Quando você começa a melhorar o teu padrão de hidratação, eu sempre falo para o paciente que a gente vira
a mijona, né? A gente não sai do banheiro toda hora porque não está habituado, nosso corpo ele não está habituado a isso. Então, eu falo para o paciente que uma boa forma de aumentar isso sem ter tanto desconforto é você ingerir pequenos goles de água a toda hora do que você ir lá e beber meio litro de água de uma única vez, que isso vai fazer você ir ao banheiro a toda hora. No primeiro momento, você acaba indo mais ao banheiro mesmo, e daqui a pouco você já está adaptado e isso não vai ser mais um problema. Mas a quantidade é 35 ml para cada quilo de peso. Você mencionou uma questão interessante dessa da água. Eu sou uma pessoa que eu literalmente esqueço de beber água. E dentro do possível até fico bem. Só que uma vez, voltando de Bertioga, esse fato de não beber água, eu passei um sufoco que eu quase passei mal na volta. E aí depois, conversando com outras pessoas, me alertaram, falaram, olha, talvez você não tenha bebido água suficiente para fazer esse tipo de coisa. E aí eu parei para pensar, falei, não, realmente, eu quando fui não bebi tanta água, porque nem estava muito calor, e ignorei. E aí eu senti depois, na volta, a dificuldade. E depois eu comecei a fazer isso, beber pouca quantidade, mas com mais frequência, e que dá uma diferença absurda. Eu queria te perguntar o seguinte, Karina, com relação à alimentação, a gente escuta muito, e até o americano faz muito isso também, o café da manhã seria aquela alimentação que você tem que comer de tudo, o almoço, comer de tudo assim, uma comida balanceada, mas não como aqui a gente às vezes come um pão com manteiga, um queijo, um café e está resolvido, aí almoço você bate aquele pratão de comida, e às vezes na janta muita gente faz isso de novo, come comida e tal. E aí o pessoal fala que seria o contrário, você deveria comer bem de manhã, no almoço, e aí à noite fazer um lanche, de repente uma salada, uma coisa mais leve, até por uma questão de digestão, metabolismo, enfim. Isso procede, não procede? Ajuda no ganho de peso, não ajuda? É mito? Procede, sim. Vamos pensar assim, falando fisiologicamente do assunto, conforme nós temos algo em nós que chama ciclo circadiano, tá? Então, esse ciclo circadiano mais ou menos explicando rapidamente, é o ciclo do claro e do escuro. Então, quando amanhece, a gente acorda, tá? De forma fisiológica já, desperta e já começa o dia. E quando vai escurecendo, a gente já vai ficando mais cansado, nosso metabolismo ele vai desacelerando e o escuro ele faz você dormir. Então, assim, à noite, né, para quem tem uma rotina normal, à noite você já vai desacelerando para repousar e dormir. Se você consome uma grande quantidade de caloria à noite, por exemplo, como a tua última refeição, de repente vai ser a principal refeição do dia, onde você realmente para e fala, agora é meu momento de comer, pensa assim, você vai estar consumindo uma grande quantidade de caloria e você vai entrar em repouso, ok? Então não vai ter gasto energético para gastar aquela energia que você consumiu durante aquela última refeição. Então, de fato, sim, isso favorece o aumento de peso, ok? É muito melhor você começar comendo um pouco mais e ir diminuindo essa ingestão calórica ao longo do dia. E aí não tem muito esse negócio assim, não vou comer carboidrato depois das 18. E eu brinco com o paciente que o carboidrato não tem relógio, né? O que realmente faz a diferença é você não comer um grande volume calórico à noite, próximo à hora de você dormir. Com certeza você vai ter um sono de menor qualidade por conta de alguns alimentos que você possa consumir mais próximos à hora de você dormir. E a questão da bebida alcoólica, ela ajuda no ganho de peso ou não? Sim, o álcool, se você for olhar calorias, por exemplo, né, é uma caloria completamente vazia, ok? Então, assim, o que a gente chama de caloria vazia? É algo que é desprovido de algum nutriente. Então, ele não tem nutriente nenhum e cada grama de álcool te fornece 9 calorias. Então,
pensa aí uma, duas, três cervejas que você vai tomar antes de dormir, quanto de caloria vazia você vai estar consumindo. Então, realmente, para quem busca emagrecimento ou controle de peso, a bebida alcoólica não favorece. E para quem treina, então, eu vejo muito, né, na minha prática clínica, o quanto o alto consumo ou o consumo um pouquinho exagerado de bebida alcoólica, ele prejudica no aumento de performance. Se a pessoa saiu na sexta-feira, bebeu um pouco mais e no sábado foi pedalar, por exemplo, ela sente uma grande diferença no rendimento dela. Isso é fato mesmo. Então, Karina, eu queria te perguntar na questão de alguns alimentos que dizem que melhora ou ativa o nosso metabolismo. Então, o pessoal fala que a canela, o cravo, o gengibre, ele pode ajudar a você ter melhorar o teu metabolismo. Isso é verdade? Não é verdade? Até quando que a gente pode introduzir na nossa alimentação diária esse tipo de condimento e que vai ser satisfatório e ajudar realmente no mecanismo, no metabolismo? Sim, existem alguns alimentos que a gente chama hoje existe uma área da nutrição que chama nutrição funcional, que ela estuda as propriedades dos nutrientes, né, dos fitoquímicos presentes nos alimentos, que favorecem a termogênese, por exemplo, né, que é a queima de gordura, alguns alimentos que favorecem a melhora do sistema imunológico, que são alimentos antioxidantes, vitamina C, né, combatem radicais livres. Então, isso tudo é muito bem-vindo quando não há uma restrição para esses alimentos, ok? Mas, porém, eles precisam estar associados a uma alimentação adequada, a um sono adequado, né, a todo um padrão. Eles precisam estar inseridos, porque não adianta, de repente, você passar o final de semana inteiro bebendo muito, comendo muita tranqueira, comendo exageradamente, e aí não dormindo, por exemplo, indo para a balada, e agora acho que não tem ainda, mas daqui a pouco volta, passando a noite em claro, não descansando, e na segunda-feira você tomar um copo de suco verde, você vai achar que aquela couve, aquele gengibre vai fazer o milagre. Até fiz um post esses dias que é um navio, né, representando a sua alimentação inadequada, e um rebocador do lado tentando puxar o navio, que era o suco verde. Então, acaba não tendo resultado. Então, isso é muito bom, sim, quando está associado a uma alimentação equilibrada. Okay. Emerson, a gente já está para o nosso fim do nosso programa. Você tem mais alguma pergunta? Eu só queria que você mencionasse, Karina, algum alimento que fosse um vilão, tá? E a pessoa, de repente, não se atentasse tanto. Por exemplo, todo mundo fala de carboidrato, fala de açúcar, enfim, mas de repente alguma coisa que você fale, olha, o pessoal não dá muita importância para determinada coisa, mas isso aqui para um ganho de peso é absurdo, então tentar evitar comer muito isso. Tem alguma coisa assim que você lembre de bate-pronto agora, assim, que você possa falar, não, tal alimento é o veneno na situação? Ok, eu vou um pouquinho além. Hoje a gente escuta muito falar de alimentos, alimentos fit, né? Que, por exemplo, a pasta de amendoim, né? Justamente. Todo mundo acha que é a oitava maravilha do mundo, né? Realmente sim, a pasta de amendoim é uma gordura muito boa. Porém, se você for comparar uma colher de pasta de amendoim com uma colher de Nutella, por exemplo, falando de caloria, de emagrecimento, talvez a pasta de amendoim seja mais calórica do que aquela colher de Nutella. Então, não estamos falando de nutrição, estamos falando de calorias, por exemplo, e aumento de peso. Então, para que as pessoas fiquem atentas mesmo às coisas da moda, porque às vezes são alimentos e produtos tão caros, que a gente paga tão caros porque são fit, e aí a pessoa acha que por ser fit, ela pode realmente comer sem que haja nenhuma restrição, sem que haja um controle, só pelo fato de ser um alimento saudável, então vai ser benéfico. Então, muito cuidado com isso, com esses alimentos fits, com esses, eu falo que são alimentos milagrosos, né, que prometem milagre, quando na verdade
nem sempre você comer alimentos saudáveis, se você não comer de forma equilibrada, você vai ter o emagrecimento, vai ter o resultado que aquele alimento pode te oferecer. Bom, Karina, eu queria te perguntar, agora já finalizando quase o nosso programa, se aquela pessoa que come a cada 3 horas ou que consegue fazer um lanche no meio da tarde, as frutas secas e a castanha, a noz, a castanha do Pará, elas realmente são recomendadas para esse período? E as barrinhas de cereais, elas são recomendadas, não são? Ok. As castanhas, elas são legais porque são fáceis de você carregar na bolsa, então você pode carregar ela para qualquer lugar. Se tiver calor, como aqui em Santos faz muito calor, a gente não vai ter o problema desse alimento estragar, então isso facilita de você não ficar sem comer nada, ok? Mas se você puder comer alguma fruta que vai ter um pouco mais de fibra, que vai ter um pouco mais de nutriente, então é bom você sempre diversificar e alternar sempre entre umas castanhas, entre um outro tipo de fruta, né? Frutas secas também, geralmente, a gente vê muito, né, no pedal, por exemplo, as pessoas consumirem bananinha, que é rica em bananinha desidratada, e ainda aquela que tem açúcar por fora. Então, muito cuidado com isso, porque quando você tem uma fruta desidratada, a concentração de açúcar nessa fruta ela vai ser um pouco maior. Então, você precisa tomar cuidado com a quantidade que você vai consumir em relação a esses tipos de alimentos. Tinha uma outra pergunta que eu acho que eu não respondi. Raquel, qual? A outra pergunta era com relação às barrinhas de cereais. Barrinhas de cereais, então. Elas contêm uma quantidade de fibra legal, porém a grande maioria, elas contêm bastante açúcar, e eu volto a frisar. Tudo aquilo que é industrializado vai ter conservante, vai ter aditivo químico, na grande maioria vai ter o mel, o açúcar, e pensando em caloria, você deve avaliar se aquilo ali vai favorecer ou não o teu processo de emagrecimento. Então, precisa ser muito bem avaliado. Eu vou sempre preferir comida de Deus, fruta. É porque a gente volta um pouco naquilo que você mencionou lá no início, né? A questão do... não é do déficit, é déficit, não é que você comentou? De, às vezes, consumir mais caloria do que gasta. Sim. E aí acho que tem que ficar atento a isso, né? Se de repente, que nem você fez o paralelo da Nutella com a colher da pasta de amendoim, às vezes você acha que está comendo um alimento fit, só que você não gasta aquilo, né? Então é importante você ter essa noção do que você está consumindo, se você está gastando ou se você está guardando. E até que ponto você está guardando, né? Eu acho que é importante o pessoal ter essa noção dessa questão do que está consumindo e do que acaba guardando, né? A gente não tem a percepção do quanto a gente come, né? Eu lembro que há algum tempo atrás eu fiz um protocolo alimentar. Eu falei, bom, eu vou testar porque eu gosto de testar em mim algumas coisas que eu vou oferecer para os meus pacientes, porque eu quero saber como esse paciente vai se sentir. E eu sou a louca da fruta, por exemplo. Eu como fruta o dia inteiro. E nesse protocolo não entrava carboidrato praticamente, era muito pouco, era pouco, na verdade. Uhum. E basicamente todas as frutas têm carboidrato. E eu até fiz um post comentando com as pessoas como eu estava me sentindo. E eu falei, gente, eu como fruta o dia inteiro. E eu não me percebia, né? Então, assim, todo o tempo que eu estou em casa, eu estou mastigando. Ou é uma uva, ou é um morango, ou é uma laranja. E aí você não percebe o quanto que você come. Aí você fala assim, nossa, mas eu não como nada. E aí, quando você vai pôr na ponta do lápis, você acaba comendo várias vezes ao dia e uma quantidade de caloria maior do que aquela caloria que você precisa, né? Uma E outra coisa teoricamente você estava comendo uma coisa natural, saudável, fruta, que não... mas come o dia inteiro, são calorias, né? Uma outra coisa que a gente vê bastante no nosso meio dos ciclistas, assim, pessoas que comem um X de caloria e pedalam um volume X de atividade física. Por algum motivo, vamos supor agora, a pessoa pegou uma sinusite por conta desse clima frio que está aí, a pessoa vai parar de pedalar até ela melhorar, só que ela vai continuar comendo o que ela comia.
E aí isso as pessoas não se dão conta. Então, ela diminuiu o volume de treino, ela diminuiu o gasto energético dela, porque ela está gastando menos energia para treinar, só que ela vai continuar comendo o volume que ela comia, ou talvez, por estar presa em casa, vai até comer um pouco mais. E aí, onde muitas vezes as pessoas não percebem, elas acabam consumindo um pouco mais de caloria e favorecendo o ganho de peso. Sempre que algum atleta, algum amigo dos grupos de pedais se machuca, se lesiona, né? A gente vê bastante as pessoas caírem, se machucarem, que eu conheço, se lesiona, a primeira coisa que eu faço é chamar a pessoa e falar, olha, cuida da sua alimentação, porque até pelo próprio fato de repente ficar preso, ficar ansioso, hoje a gente acaba usando o esporte, a bike ou a academia, como uma válvula de escape mesmo para você desestressar, para você se liberar, digamos assim. E aí, quando você não tem essa válvula de escape, você pode correr o risco de descontar isso na sua alimentação, e aí vem o ganho de peso, e aí é muito mais difícil de você voltar para onde você parou. Raquel? Bom, eu vou fazer uma última pergunta, que é dos nossos internautas. Ele perguntou com relação à intolerância à lactose. Se pode ser adquirida com o tempo ou já desde o nascimento. E quais seriam os sintomas? Ok. Geralmente os sintomas são enjoo, distensão abdominal, quando a barriga ela fica o abdômen um pouco distendido, diarreia, né? Muitas vezes pode aparecer algumas, não chega a ser lesões, mas algumas erupções de pele, né? Alguma diferença na pele dessa pessoa. E sim, as crianças podem nascer assim com essa intolerância e elas também podem desenvolver. O que se fala é que a gente pode desenvolver isso pelo alto consumo de alimentos que são à base de leite, por exemplo, né? Então, o que se defende é que você se expõe tanto a esse tipo de alimento ou aos alimentos que contenham leite e você acaba desenvolvendo uma intolerância. Lembra que eu falei lá no começo que a gente se expõe desde muito cedo ao excesso de glúten, ao excesso de açúcar e também ao excesso de leite. Leite, glúten e açúcar são alimentos altamente inflamatórios, ok? Se você consome esses alimentos em grande quantidade e você não tem uma alimentação balanceada, com consumo adequado de frutas, verduras e legumes, provavelmente você vai ter uma inflamação intestinal que vai gerar toda essa disfunção mais conhecida como disbiose, que é quando você tem mais bactérias ruins habitando o teu intestino do que bactérias boas, é onde você desenvolve as intolerâncias ao leite e a esses alimentos que eu já comentei, e não só intolerância, mas muitas vezes algum tipo de alergia alimentar, que aí acaba sendo muito mais sério. Precisa avaliar, te agradecer. Oi, pode falar. Fala para o paciente, nosso corpo, ele fala conosco a todo momento, a gente que não escuta ele, né? Então, se você tá com fome, tua barriga dói. Se você quer fazer xixi, ele te avisa que tem que fazer cocô. Fazer xixi, quer fazer cocô, a mesma coisa. Você tá com sono, você começa a ficar molinho para ficar com sono. Então, assim, ouça o seu corpo, sinais e sintomas que ele vai te avisando. Então, perceba se aquele alimento que é do leite ou é composto de leite, ele te dá alguma alteração. Eu falo para o paciente, retira ele da tua dieta durante 1 a 2 semanas e depois você reintroduz ele de forma atualizada, isolada, e observa como que o teu corpo vai se comportar com aquele alimento. Bom, eu quero te agradecer, foi bastante esclarecedor, né? Você contribuiu muito, tirou várias dúvidas. É importante que as pessoas tenham uma alimentação saudável, pratiquem exercício, porque a gente sabe que isso é o caminho para ter uma vida, uma qualidade de vida boa, né? Então, eu quero que você deixe um recado aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, de como seria uma alimentação saudável, e o que as pessoas precisam fazer básico para ter uma vida mais saudável. Hoje, a minha visão de nutrição é a seguinte, que você muda teus hábitos alimentares, você constrói hábitos alimentares mais saudáveis,
pensando em envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, podendo ir ao supermercado, podendo sentar, podendo levantar, sem depender de ninguém, tendo consciência de que você vai fazer a tua parte para você envelhecer sem ter um Alzheimer, sem ter uma doença neurodegenerativa, e fazendo o básico. A gente precisa ter a consciência de que voltar a fazer o básico é o que dá certo. Não existe pílula milagrosa do emagrecimento, não existe dieta milagrosa que vai fazer você perder peso. Existe consciência alimentar e construção de hábito. Entenda que a construção, que o hábito alimentar, ele é um processo e ele vai sendo construído ao longo do tempo. Você não vai entrar no consultório de uma nutricionista e vai sair de lá no final da consulta sendo a louca da salada, da fruta, ok? É construção de hábito. Não é perfeito todos os dias, mas a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia, 1% a cada dia, e você vai ver resultado disso tudo ao longo dos tempos, né? Então, comer mais alimentos de Deus, mais alimentos saudáveis, né? Pensando em qualidade de vida, e o emagrecimento, ele vai ser uma consequência das tuas escolhas. É isso que eu acredito, em nutrição individualizada. Tá certo. Quero te agradecer muito, até aceito o nosso convite de última hora, e dizer que o programa foi excepcional, e que a gente gostaria de convidar, né, Emerson? Com certeza. Uma próxima oportunidade. Tá bom? À disposição e muito obrigada pelo convite. Tá certo. A todos que estão nos ouvindo, uma boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite. Boa noite, Marcelo. E até o próximo programa Fatos em Destaque.